Olá, galerinha, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam em paz e que vocês estejam conseguindo também fazer as atividades, né, pessoal? Todas as atividades que o professor Marcos está passando aqui para vocês e também as atividades complementares que os seus professores estão passando a respeito dos conteúdos discutidos em sala de aula. Então, para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês aqui da aula remota, né, das videoaulas, e aqui abaixo segue meu e-mail, né, marcospaixão1500@gmail.com, para você estar mandando alguma dúvida, enfim, sobre a organização da aula. Diante disso, eu falo, já deixar aqui, deixe o seu nome aqui abaixo, coloque o seu nome aqui abaixo, em qual escola você estuda, de qual bairro, rua, cidade, povoado você mora, ou se não, de onde é que você está assistindo, tá? Então, diante disso, qual é o nosso conteúdo de hoje? Leis de proteção à criança e ao adolescente. É muito importante a gente entender quais são as leis que nos regem, né, que nos protegem. No meu caso, não, que eu não sou mais adolescente, né? Na verdade, eu sou um adolescente. Eu sou adolescente. Então, diante disso, pessoal, a gente vai entender hoje as leis de proteção à criança e ao adolescente, ok? A gente vai entender o que é uma criança, o que é um adolescente, de acordo com a lei, e quais são as leis que protegem esse público, pensando no bem-estar e, sobretudo, no direito à vida. Tá, pessoal? Sobre 2 pontos. Primeiro, lembre de fazer atividades, vocês poderão estar utilizando como suporte, como apoio à videoaula. Poderiam estar utilizando também as apostilas. Professor, mas só que a apostila eu não tenho acesso, não estou conseguindo. Vai lá no privado, ou se não, no grupo, ou qualquer outro meio de comunicação, entre em contato com o seu professor de Sociedade e Cultura e peça a ele a apostila da semana, que eu tenho certeza absoluta que ele vai te entregar. E até porque esse papel de entregar as apostilas, as coordenadoras estão fazendo, né, com muita excelência. Então, diante disso, quero dar aqui meus parabéns a todas as equipes diretivas de todas as escolas, né, ao apoio pedagógico das escolas, que estão fazendo com muita excelência e com muita maestria esse trabalho minucioso e, ao mesmo tempo, necessário e preciso de entregar as atividades, né, e os estudos dirigidos, como também as agendas a vocês. Então, pessoal, esse material chega para vocês, mas antes de chegar para vocês, passa por todo um processo, por todo um segmento, e a eles, né, o nosso abraço, nosso sincero respeito e admiração, tá? Então, vamos lá para o que interessa hoje. Lei de proteção à criança e ao adolescente. É o nosso conteúdo. Vá lá pegar seu caderninho, faça anotação sobre o conteúdo e coloque a data que você assistiu essa videoaula, tá bom? Então, a primeira lei que eu trago de proteção à criança e ao adolescente é chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente. Você sabia que existe um conjunto de leis que protege a criança e o adolescente e também o idoso? Esse conjunto de lei, pessoal, ele foi aprovado no dia 13 de julho de 1990. A gente sabe que a nossa Constituição, ela foi aprovada, sobretudo, em 1988. Não é isso, pessoal? O que é a Constituição? É a Carta Régia que organiza todos os setores da sociedade, né? Um conjunto de leis. 1988 é a nossa Constituição. 2 anos depois, foi aprovado no Brasil agora, 2 anos depois, na verdade, em 1990, foi aprovado um conjunto de leis que tenha como objetivo proteger a criança e o adolescente de diversas questões sociais, tá? Sobretudo dando a ele o direito à vida, à preservação da vida. Essa lei dispõe, ou seja, disponibiliza proteção integral à criança e ao adolescente. Considerando criança a pessoa de até 12 anos de idade incompleto, ou seja, se você tiver 11 anos e 11 meses, você ainda é criança. Quando você completa 12 anos, aí você já não é mais criança, você já é adolescente. E adolescente entra entre 12 e 18 anos de idade.
O principal objetivo é garantir que crianças e adolescentes gozem de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Lá na Constituição Federal de 1988, que é um documento importante, muito importante hoje no Brasil, né, no Estado de Direito, visa, sobretudo, algumas questões de proteção à criança. Então, é esse Estatuto da Criança e do Adolescente, que é conhecido como o ECA, E-C-A. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vem aí reforçar os direitos e as garantias presentes lá na Constituição, pessoal, de 1988. Então, diante disso, quais são os direitos que você tem, sem prejuízo de proteção integral, assegurando-lhe, por lei e por outros meios, todas as oportunidades e facilidades. Então, o que é que essa lei pode oferecer enquanto proteção para você? Pode desenvolver, né, a questão social, as condições de liberdade, a dignidade, a preservação mental e física. Ok, pessoal? Então, vamos lá mais um pouquinho, mas entendeu o que é. Primeiro, ECA. ECA, o que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é a lei que coordena o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Lei número 8.069, /90. Por que /90, professor? Porque foi aprovada em 1990, pessoal, aqui, aprovada em 13 de julho de 1990. Inclusive, o dia 13 de julho é refletido no Brasil, né, o dia do ECA, né, e tem toda uma mobilização por parte das leis e os órgãos responsáveis pela proteção à criança, tá? O ECA é um conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem por objetivo a proteção integral, completa à criança, desde a questão mental até a questão física e moral também, e do adolescente. É um marco regulatório dos direitos humanos das crianças e do adolescente. Os direitos humanos, pessoal, ele surgiu através de uma série de movimentos sociais, né, e pressões que tem como objetivo os direitos humanos assegurar toda a garantia ao indivíduo, toda a garantia à criança, à mulher, ao homem, ao idoso, enfim, né, a todos os seres humanos, é o objetivo dos direitos humanos, tá, pessoal? Então, vocês conseguiram entender o que é o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como principal objetivo proteger a criança, tá? Mas, professor, proteger a criança de quê? O que é que a criança tem dentro desse ECA? Então, ele estabelece também ali 10 princípios do ECA. 10 princípios. Temos direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Então, toda criança e adolescente tem direito à igualdade, ela não pode ser discriminada, ela não pode ser desrespeitada, independentemente da religião que ela pertença, da cor ou se não da nacionalidade. Direito especial à proteção para o seu desenvolvimento físico, mental e social. Então, a criança tem que ter todo o apoio social, econômico e financeiro. É, portanto, que, por exemplo, quando um casal vai adotar uma criança, ele tem que seguir uma série de questões. Inclusive, tem que apresentar comprovante, né, que, de fato, aquele casal tenha condições suficientes de criar aquela criança, né, dando ali uma proteção, sobretudo física, moral e social. Direito a um nome e a uma nacionalidade, o que a criança tem direito, né? Direito à alimentação, à moradia e assistência médica adequada para a criança e a mãe. Então, ó, pessoal, a criança e o adolescente ele tem direito à alimentação, às 3 refeições, né? E lanche também, claro, né? Moradia, assistência médica adequada para a criança e a mãe. Quinto, direito à educação e aos cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente, ou seja, as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Aqui, essa lei, ela enquadra todas as crianças e adolescentes. São leis que te protegem de alguma forma. Então, diante disso, está lá na Constituição, está lá no Estatuto do ECA. Ah, professor, eu tenho um colega que ele trabalha bastante, está deixando de frequentar a escola porque ele trabalha bastante. Pessoal, a gente sabe que de acordo com o ECA não pode. Trabalho infantil não pode. Violência sexual jamais. Pelo contrário, tem que ser denunciada.
Então, tem que tomar cuidado, a gente tem que saber sobre esses direitos que preserva você, que preserva as crianças também, né? Que eu acredito que vocês já são adolescentes, a partir dos 12 anos já são adolescentes. Então, tem que ter esse cuidado e vocês ter ciência sobre os seus direitos, pessoal. Porque eles existem por vocês. Eles existem para proteger vocês. A partir do momento que você perceber que um desses direitos está sendo violado, né, não está sendo colocado em prática, você, como adolescente, né, diante dos contextos familiares, tem que exigir, né, tem que falar, ei, não pode, né, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode, né, se está lá dizendo na lei, tem que ser respeitada, tá? Então, direito ao amor, à compreensão por parte dos pais e da sociedade, direito à educação gratuita e a brincar. É direito da criança brincar, pessoal. É direito da criança viver ali os seus momentos, ok? E passar por todas as questões ali que te concernem, tá? Então, é um direito da criança. Pertence à criança e ao adolescente. É uma fase que tem que ser respeitada, ao mesmo tempo que a educação gratuita. A educação gratuita não é porque o Estado é bonzinho, é porque o Estado é caro. Não, não tem nada a ver. O Estado oferece educação gratuita porque é obrigação dele oferecer educação gratuita para crianças, jovens e adolescentes, enfim, a qualquer cidadão brasileiro. Tá ok, pessoal? Então, direito a ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofe. Então, vamos pensar o seguinte, está ocorrendo um desmoronamento, ocorreu uma enchente e a casa caiu. Tem que dar atendimento primeiro às crianças, tá? A prioridade são as crianças. Por que, professor, as crianças? Porque as crianças, elas são mais vulneráveis, tanto crianças como adolescentes, são o públicos mais vulnerável, automaticamente necessita dessa prioridade, desse apoio diante dessa catástrofe social. Então, por exemplo, se está lá no ponto de saúde, você chega lá no posto de saúde e aí a médica está atendendo e chega uma criança com febre. De acordo com o estatuto da criança, tem que dar prioridade à criança, tá? Tem que dar prioridade à criança, porque a criança ela é vulnerável, ok? Ou seja, ela é suscetível, né? Ela se torna, não é que é um ser frágil, mas, na verdade, se torna um ser vulnerável diante das questões sociais. É um ser que ainda está em processo ali de construção, de relações, que ainda está aprendendo, que está descobrindo o mundo. Não somente criança, mas também como adolescente. É direito a ser protegido contra o abandono e a exploração no trabalho. Isso é muito importante, pessoal. Ultimamente, tem muitos dados alarmantes sobre esse ponto aqui, né? Direito de ser protegido contra o abandono e a exploração. Muitas crianças e adolescentes são abandonadas, algumas delas, né? Logo após o parto, porque os pais, enfim, por diversas questões, não têm condições de criar criança e acaba abandonando. Tem esses casos, mas também tem casos que abandonam por abandonar. E essa questão da exploração no trabalho. Professor, me diga uma coisa, se uma mãe abandonar a criança, o que é que ocorre? É crime, tá? Ou seja, ela significa que ela violou o estatuto da criança e do adolescente, ela violou a proteção, né, que existia ali naquela criança. Quando viola, automaticamente recebe multa, ou se não é chamado a atenção, né, para a justiça, para depor. Ah, professor, então, um exemplo, né, Joãozinho está trabalhando de forma escravizada, trabalha 8 horas por dia, Joãozinho só tem 11 anos e trabalha mais de 8 horas por dia. Independentemente da quantidade de horas que Joãozinho trabalha, é uma exploração do trabalho infantil. Está violando um direito presente no Estatuto do ECA. Se está violando, automaticamente, né, as pessoas que estão ali em torno da sociedade têm que denunciar o Conselho Tutelar, ou se não, a outros órgãos, como a polícia. O normal é ligar 181, né, que é o Disque Denúncia de forma anônima. E 10
direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. Dentro desses 10 princípios, aí eu acrescento um outro, que é justamente o abuso sexual. Né? Ultimamente, Sergipe está passando aí por um processo muito tenso e complicado, porque o abuso de exploração sexual aumentou bastante no estado de Sergipe, né? Uma realidade também de outros estados, mas no estado de Sergipe aumentou bastante. O abuso sexual, o abuso fixo, ou, aliás, perdão, o abuso físico, né, o abuso moral, o abuso social, enfim. Então, diante disso, né, as crianças e adolescentes, nesse período de pandemia, foi que acabou gerando. Nesse período de pandemia, a criança e o adolescente, ele ficou mais tempo em casa. Automaticamente, né, essas pessoas que abusam, na grande maioria das pesquisas, são algumas pessoas do próprio convívio familiar, infelizmente. E aí, lembra que eu falei que a criança e o adolescente é um ser vulnerável? Então, diante disso, acaba ali acontecendo o abuso sexual. Então, se você, ou se, enfim, conhecer alguém, oriente a denunciar, né, sobre essa questão do abuso. Tem que orientar a denunciar. Tem que buscar o conselho tutelar, tem que buscar a polícia, ligar para a polícia, falar se está sofrendo algum tipo de abuso sexual. É uma realidade do Brasil e também de Sergipe. Então, você pode muito bem combater o mal com o bem, justamente denunciando 181, tá? Então, bora lá. E aqui, pessoal, os direitos da criança, né? Direito a tudo aquilo que eu falei, porém de forma mais ilustrada. Direito à alimentação, direito à educação, direito ao respeito, à dignidade, direito à profissionalização, direito ao esporte, direito ao lazer, direito à convivência familiar e comunitária, direito à cultura, direito à liberdade, direito à saúde, direito à vida, tá? Direito à convivência familiar e comunitária. Esses aqui são os direitos previstos na Constituição Brasileira de 1988, mas também no Estatuto da Criança e do Adolescente e nos direitos humanos, tá bom? ECA. O ECA foi feito para proteger as crianças e os adolescentes. Ele fala e mostra quais são os direitos que as crianças e adolescentes têm, como brincar, aprender e ter boas condições. Então, vamos pensar o seguinte, se você passou pela violação, né, se você conhece alguém que passou por uma dessas violações, um desses deveres que não foi cumprido, né? Aí vamos lá que diz que a 181, o que é que vai acontecer? Essa pessoa vai lá na delegacia, né? Presta, essa pessoa não, né? A delegacia vem, né, juntamente com o conselho tutelar, vem com o delegado, vem com o policial, enfim, né, faz todo esse processo para proteger de fato a criança, proteger a criança e o adolescente. Então, diante disso, o que é que acaba ali gerando, né? Vamos pegar lá o ECA. O ECA diz, né, que é proibido a exploração sexual, abuso sexual, que é proibido de todas as formas, a questão do trabalho infantil. Aí vê a lei, se aquele determinado sujeito praticou aquilo, ele vai responder conforme aquilo, responder conforme a justiça. Tá, pessoal? Então, essa é a importância do ECA, assegurar à criança o direito à vida. Não esqueçam, esse é o objetivo. E aqui vai a nossa atividade, tá? Essa aqui é a nossa atividade. Lembrando que semana que vem tem um reforço sobre a aula de hoje, ok? E era justamente o quê? O que significa a sigla ECA? E qual o número da lei que protege a criança e o adolescente? Eu coloquei aqui o número da lei. Cite 3 princípios dos direitos da criança e do adolescente. As leis que protegem as crianças e adolescentes são a favor ou contra o trabalho infantil? Eu quero saber se as leis, se o ECA, né, os princípios básicos, né, da criança e do adolescente, os 10, eles é a favor ou contra o trabalho infantil? Ah, professor, ele é a favor. Ah, professor, ele é contra. Então, justifique. Se for a favor, por que ele é a favor? Se for contra, por que é contra? Lembrem, leis. O que são leis? Regras. Proteger a criança. Então, são leis, regras
que protege a criança e o adolescente, né, das questões sociais, políticas, para preservar a vida. E, professor, e por que essa preocupação em torno da criança e do adolescente? Porque a criança e o adolescente é a geração do amanhã. Então, se a sociedade ela é contínua, se a sociedade ela passa por um processo contínuo, significa que a criança e o adolescente de hoje é a sociedade do amanhã. A próxima geração, as crianças que estão passando ali pelo pré-escolar, né? Primeira série, segunda série, terceira, quarta, quinta, né? O sexto ano já com a característica mais de adolescente, eles estão ali construindo a sociedade do amanhã. Então, como forma de atingir esse objetivo de construir a sociedade do amanhã, cria-se essas leis para proteger ali, ó, a criança. A criança está aqui. E ali, aquelas leis vai protegendo a criança. A partir do momento que uma lei deixa de ser cumprida, a criança se torna vulnerável. Se a criança se tornar vulnerável, é porque deixou de cumprir ali um dos quesitos básicos do ECA. Aí, automaticamente, tem que procurar justiça, tem que denunciar para preservar, porque quando isso ocorre, quando afeta de forma negativa a vida da criança, a gente está permitindo que a sociedade do amanhã não viva, tá? E automaticamente que a nossa sociedade seja uma sociedade não em construção. Então, se diante das questões que eu apresentei aqui, enfim, e que vocês presenciam, ou se não vocês ouvem falar sobre, produza um texto, faça um textozinho relatando, enfim, mande para o seu professor de Sociedade e Cultura para ele fazer a leitura, tudo bonitinho, tá, pessoal? Se conhece, oriente as pessoas a procurar, né, o Conselho Tutelar do município, né, 181, enfim. Tá bom, pessoal? Do mais, eu espero vocês na próxima aula, lembrando da nossa frase, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Eu amo essa frase, basicamente eu posto ela quase todas as semanas nos meus estados, nas minhas redes sociais, porque vejam só, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, se você não acreditar nos seus sonhos, quem é que vai acreditar? Então, meus sonhos é uma beleza. Então, se é uma beleza porque eu acredito, porque eu tenho fé, e que um dia vai aos poucos sendo colocado em prática, que eu tenho certeza que o sonho de vocês também vai ser colocado em prática, porque vocês são pessoas incríveis, vocês são pessoas fantásticas. Eu recebo as atividades de vocês, eu fico muito, muito, muito feliz, né, quando os professores me encaminham, porque eu sei que vocês fizeram com maior atenção, com maior cuidado, e que vocês colocaram aí todos os seus esforços. Eu sei que, às vezes, se torna um pouquinho cansativo, né, diante da grande densidade de atividades que tem para ser feita, mas só que tem que entender um pouquinho também que essa densidade ela é necessária para recompensar todas as aulas presenciais que não foram colocadas em prática, tá? Essa frase, ela é de Helena Mao Roosevelt. Então, que vocês fiquem em paz, fiquem bem, espero vocês na próxima aula, tá? E que vocês consigam aí fazer as atividades. Qualquer coisa, é só mandar um alô lá no meu e-mail, ou se não, para a sua professora ou seu professor de Sociedade e Cultura. Valeu, pessoal. Fique em paz.